A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. E nesta oportunidade eu convido você para nós meditarmos um pouco sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Já antecipando para vocês que esta parábola é uma das parábolas mais difícil de se entender. Ela contém um nível grande de dificuldade para a interpretação, para entender exatamente a lição que o Senhor Jesus quis dizer. Mas com paciência é possível você, todos nós, tirarmos lições, conclusões preciosas desta parábola. Se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, e é uma narrativa bastante grande. Começa no versículo 1 até o versículo 16, e, portanto, nós não temos como ler todo esse texto, mas eu quero só meditar com vocês. O primeiro versículo, veja como começa. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus é semelhante. Esta é sempre a forma de se narrar uma parábola. Lógico, a parábola é uma narrativa, não é um fato real. É criado uma narrativa para mostrar uma lição, para ensinar uma lição. Então, a lição do reino dos céus. E o reino dos céus, portanto, é semelhante a um pai de família que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua seara, ou para a sua vinha. E na parábola, o Senhor diz o seguinte: esse pai de família, ele sai muito cedo, ainda de madrugada, na primeira hora do dia, e entende-se que essa primeira hora é bem cedo, é quando o dia clareia, amanhece, o que seria mais ou menos às 6 horas da manhã, e ele encontra uma pessoa, um homem que não está trabalhando, e ele chama, quer trabalhar? Quero. Então vai trabalhar na minha seara, na minha vinha, e eu te pagarei um dinheiro, um salário. Foi ajustado, portanto, o preço de um dia de trabalho. E aí o Senhor diz que esse pai de família, mais tarde, na terceira hora, ou seja, 3 horas depois, ele sai e encontra outra pessoa e convida, quer trabalhar? Quero. Então vai trabalhar na minha vinha, eu te pagarei um salário. E combinou o mesmo valor que tinha combinado com o primeiro. E aí ele saiu depois, na hora sexta, meio-dia, mais ou menos, encontra outro, e ele diz: quer trabalhar? Quero, vai trabalhar na minha vinha, eu te pagarei um dinheiro. Combinou o mesmo valor. E assim foi, às 3 da tarde encontrou outro, combinou o mesmo valor, e na última hora, já perto do dia acabar, ele encontra ainda outro e fala: você até agora está trabalhando? Não. Então vai trabalhar. Vai para a vinha, eu te pagarei os salários. Mas aí é uma coisa curiosa, aquele pai de família combina de pagar o mesmo valor para aquele que chegou, vai na última hora trabalhar, paga o mesmo valor, mas foi combinado. E então a narrativa mostra que quando termina, escurece, o dia terminou, então o pai de família chama todos, desde o primeiro ao último, e começa a pagar. Só que ele começa a pagar na ordem inversa. Aquele que foi por último recebe primeiro. E o que foi o primeiro fica observando. Puxa vida, esse aí só trabalhou 1 hora, recebeu tanto. Logo ele conclui que ele vai receber muito mais do que foi combinado. Mas aí aquele pai de família vai pagando e paga todos a mesma coisa. E isso causa uma indignação
Porque aquele que foi na primeira hora, observa que o outro foi na última hora e recebeu o mesmo valor. Mas como está tudo errado? E então, queridos, Jesus faz essa narrativa, parece uma coisa assim, um pouco sem sentido, uma coisa sem lógica. Mas Jesus tinha sua lógica. E, na verdade, esta parábola nos ensina tantas coisas, queridos, que há 10 minutos, 8 minutos, é impossível lhe dizer o quanto isso nos mostra. Mas só resumindo para vocês entenderem um pouco mais. Primeiro, nós encontramos aqui a lição de que aqueles que são chamados para o reino de Deus não perdem o seu trabalho. O Senhor é justo. Aliás, quando a gente é chamado só por ter os nossos pecados perdoados, não deveríamos esperar mais nada. Porque se o Senhor perdoou os teus pecados, Ele já fez demais por nós. Contudo, o Senhor mostra que nós somos chamados para trabalhar na vinha do Senhor. E o trabalho é pago, há uma recompensa. Então, a primeira lição que se aprende aqui é que o Senhor recompensa os que trabalham, e é justo. Segunda lição é que o Senhor ele é justo em tudo que Ele faz. Ele cumpre o que Ele promete. Ele ajustou com o cidadão um valor e cumpriu. Mas a natureza humana é uma coisa inexplicável. Então ele esquece que ele tinha combinado com o pai de família. E passa a observar o que acontece com o outro. Sabe o que isso mostra para nós? A tendência humana é sempre olhar os outros, focar no que acontece com os outros e esquecer do nosso compromisso, querido. Cada um de nós temos um compromisso particular com Deus. Um verdadeiro salvo, quando somos chamados, nós temos compromisso. Nós com Ele e Ele conosco, e Ele é fiel e cumpre. Então, não fica olhando para os outros, faça o que o Senhor te confiou a fazer e espere que Ele será fiel e cumprirá a sua palavra. Enfim, há muitas coisas que poderíamos mostrar nesta parábola, mas eu quero ficar com isso. Deus é fiel, Deus recompensa. Ele é justo e Ele faz o que Ele quer. Mas uma única coisa para concluir. Essa parábola mostra diversas fases, épocas diferentes, tempos diferentes, desde o tempo do Senhor, aliás, desde o Antigo Testamento, Deus chama pessoas. E eu quero terminar dizendo, eu louvo a Deus porque Ele me chamou na última hora. E você? Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos os ceifeiros, os trabalhadores da última hora. E nós temos ajustado com o Senhor e Ele vai cumprir. Que Deus te abençoe. Mas leia esta parábola, medite nela, procure entender. Há muitas lições preciosas nesta parábola. Deus nos abençoe.